povo, fala aí galera, tô de volta. Hoje vou aqui tomar o lugar da Ana, vou dar aula para vocês sobre o fim da Guerra Fria, porque a Ana simplesmente não aguenta mais falar de Guerra Fria. Vou dar uma recapitulada. A gente teve uma aula lá no começo, tem mais de um mês isso, falando sobre ali o pós-Segunda Guerra, os momentos iniciais, a construção da bipolaridade da Guerra Fria. Eu dei uma aula falando sobre os conflitos, né, as guerras quentes da Guerra Fria. A Ana deu duas aulas para vocês sobre independências afroasiáticas, falou da Conferência de Bandung, que também está na alçada da Guerra Fria, falou da década de 60, dos movimentos da década de 60, também assunto que está envolto ali em meio à Guerra Fria, e hoje eu vou aqui sacramentar a Guerra Fria. Mas sacramentar a Guerra Fria, falar do fim da Guerra Fria, é falar principalmente do fim da URSS. A Guerra Fria acaba porque um dos lados não existe, passa a não mais existir, né? A União Soviética passa a não mais existir, acaba. E hoje eu vou falar, né, de todo o processo envolvido nesse fim. Para começar a entender isso, a gente tem que voltar lá para 53 ainda, para falar da morte do Stalin. Cara, quando o Stalin morre, você tem tipo uma crise sucessória ali, quem vai suceder Stalin. Quem assume o cargo ali, né, de secretário-geral do povo, ou o primeiro-ministro soviético, é um cara chamado Grigory Malenkov. Só que ele não governa com os poderes, você tem uma crise ali sucessória, até que em 56, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, Nikita Khrushchev faz o discurso secreto. Esse discurso vai ser revelado anos depois da dissolução da União Soviética, mas nesse discurso secreto, na verdade o nome do discurso era O Culto à Personalidade e Suas Consequências, ele vai revelar os crimes do Stalin. Ele vai revelar a tortura, ele vai falar, né, sobre o grande terror stalinista, ele vai falar sobre os expurgos. E quando ele fala isso, ele, óbvio, vai assustar muita gente que estava ali no partido, vai ganhar expressão e vai ascender como líder soviético. Ele vai governar até 64. Se você assumir aí que ele governa a partir de 53, você tem ele 11 anos no poder. Se você assumir que ele governa a partir de 56, né, quando ele faz esse discurso, você vai ter ele aí 8 anos no poder. A partir desse momento da entrada dele, ele inicia um processo fortíssimo de desestalinização. O que ele começa a fazer? Toda aquela censura que o Stalin aplicava, ele abaixa, ele permite um pouco mais de expressão, sem censura, livre expressão, não tão livre, mas ele permite. Né? Ele percebe que a economia soviética precisa ser dinamizada, né? Então ele olha e fala assim, ó, a gente tem uma situação econômica aqui complicada. Como eu falei para vocês lá, quando eu falei de stalinismo na aula de Revolução Russa, que se alguém não viu, volta ela para trás, tem lá. O período stalinista é um período que a União Soviética se desenvolve muito na indústria pesada, mas a indústria de bens de consumo, TV, geladeira, carro, não era uma indústria desenvolvida. Ele percebe que a população soviética não consome tanto porque, bom, né, o cara não compra avião, o cara quer comprar TV, o cara quer comprar torradeira. Então ele percebe que a indústria soviética, a população soviética não consome porque não tem investimento nessas áreas. E sendo o Estado o principal credor da economia, o Estado precisaria investir nesses setores. Sendo assim, ele percebe o seguinte, onde está o meu maior gargalo? Onde eu gasto mais dinheiro, ele percebe, eu gasto muito dinheiro na indústria bélica. Então, ele vai iniciar, no período do Khrushchev, é quando se inicia o período da coexistência pacífica, porque ele percebe o seguinte, esse discurso belicoso contra os americanos, ele me faz gastar muito dinheiro que não tem retorno, né? Que é à toa, vamos dizer assim, porque eu fico gastando produzindo armas. E a população não está comprando essas armas. Essa arma é para o exército poder enfrentar os americanos numa guerra. Então ele inicia o período de coexistência pacífica porque ele não quer gastar dinheiro na indústria bélica, ele quer gastar dinheiro produzindo torradeira e TV para a população comprar, cara. E aí, ele inicia esse período de coexistência pacífica, não é um período sem conflitos, não é um período de relax, é um período, por exemplo, no qual você vai ter, né, a Revolução Húngara em 56, que vai ser esmagada pelo Partido Comunista, né, pelo Partido Central. Você vai ter, em 62, a crise dos mísseis, que é talvez o momento mais tenso da Guerra Fria, e é no período do Khrushchev, no período de coexistência pacífica. Sendo assim, né, você percebe que você tem um olhar melhor ali para o processo da desestalinização, para a diminuição da censura, mas não deixa de ser um período onde
a União Soviética vai governar, principalmente suas repúblicas, né, com mão de ferro. Esse processo de desestalinização é muito caracterizado pela desconstrução da imagem do Stalin, propriamente. O Stalin, quando ele morre, ele vai para o mesmo mausoléu que está o corpo do Lenin. Não vou botar foto aqui porque a parada é meio bizarra, mas o corpo do Lenin está lá embalsamado. Aquele ali é o Lenin mesmo, literalmente de carne e osso, com um gesso ali em volta dele, né? Ele fica exposto no mausoléu. O corpo do Stalin estava lá. Só para vocês terem ideia, retiram o corpo de Stalin desse mausoléu. Stalin, que foi o líder soviético que governou mais tempo, e botam o corpo do Stalin tem um cemitério ali do lado na Praça Vermelha, tem um cemitério onde as personalidades mais importantes da União Soviética ficam, botam o corpo do Stalin ali ao lado de outras pessoas importantes, não deixa de ser um cara importante, mas ele começa a perder campo quando revelam os crimes de Estado dele. E aí, o que vai acontecer? Stalin, cara, tinha uma burocracia de Estado muito grande. E Stalin tinha toda uma galera em volta dele, essa galera que vira a elite dentro da União Soviética, essa galera a gente chama de nomenclatura, e essa galera vai começar a protestar e pressionar o Khrushchev, porque o que ele estava fazendo é totalmente de encontro, né, aos privilégios deles. O Khrushchev implantou uma política de assim, a lei ela passava a ser respeitada. O que isso quer dizer? Você tinha essa galera que era meio que elite do partido, que meio que estava acima das leis, acima dos tribunais, e o Khrushchev vira e fala assim, não, cara, vocês têm que respeitar as leis, vocês não são especiais. E aí essa galera vai pressionar muito, e vão depor ele em 64. Quando ele é deposto, entra Leonid Brezhnev, esse homem que eu vou botar a foto aqui para vocês, que a única coisa que ele tem mais que todo mundo é sobrancelha. Ele não tem sobrancelha, na realidade ele tem 2 esquilos, como vocês podem ver aqui, assim, aqui em cima. Ele usa muita medalha, gosta de uma medalha, esse homem. E assim, ele é um cara da nomenclatura, um político mais antigo, vindo da nomenclatura, ou seja, ele vai acabar com o processo de desestalinização e vai começar um novo período de centralização política e centralização do poder, a volta da censura, que vai acontecer principalmente depois de 68. A Ana falou para vocês, Primavera de Praga, o partido vai lá, reprime a manifestação, e a partir desse momento os opositores do regime vão voltar a ser perseguidos como eram outrora por Stalin, vão voltar a ser massacrados. Você vai ter, né, a volta a essa centralização, por um lado, mas ele percebe o seguinte, vou continuar com a coexistência pacífica. Por quê? Porque ele percebe que o plano econômico do Khrushchev era um plano que tinha futuro, vamos dizer assim. Ele percebe que o plano econômico do Khrushchev, olha, talvez a nossa economia de fato dinamize se eu seguir o plano econômico dele. Mas para isso eu preciso manter a política de coexistência pacífica. Eu não posso ficar gastando muito dinheiro em guerra. Se ligou? E aí, só que, mesmo assim, a economia soviética, principalmente na década de 70, né, meados da década de 70 para o fim, vai entrar, vamos lembrar, o Brezhnev assume em 64, depois da deposição do Khrushchev, ele só vai sair em 82. A partir de meados da década de 70, a economia soviética começa a sofrer uma estagnação. A economia não avança, são índices de crescimento baixíssimos, cerca de 2% ao ano, você tem inflação. E por quê? Aqui eu vou fazer um break, estava falando da União Soviética, eu vou fazer um break, vou falar um pouco da década de 70 no Ocidente, nos Estados Unidos. E aí vocês vão entender, né, a ligação que eu vou fazer daqui a pouco. Na década de 50, no imediato pós-Segunda Guerra, a gente vai ter o início da Terceira Revolução Industrial. A Terceira Revolução Industrial, ela marca o início, né, a entrada da informática, da eletrônica, da robótica no processo produtivo. Então, assim, se lá na primeira Revolução Industrial você tem a passagem da manufatura para a maquinofatura, ou seja, você tem uma máquina fazendo o que o ser humano fazia, vai aumentar a produtividade, aqui, né, você tem as máquinas entrando totalmente no processo. Elas já entravam, mas antes o ser humano tinha que controlar as máquinas. Elas já estavam no processo, mas o ser humano tinha que ficar ativamente controlando as máquinas. O que vai acontecer aqui é que você não vai ter necessidade do ser humano controlando a máquina. Quando você tem a entrada da eletrônica, você tem a entrada da robótica, você tem, né, o cara ele só precisa chegar ali, programar a máquina para fazer uma parada e ela vai fazer aquilo o resto do dia sem que ele precise estar ali. Isso vai revolucionar a forma de produzir. E no Japão vai surgir na década de 50, na fábrica da Toyota,
uma nova forma de organização da produção. O que é isso? Eu falei para vocês, eu não me lembro qual aula, talvez tenha sido na de Primeira Guerra, do Taylorismo Fordismo. O Taylorismo Fordismo era uma forma de organização de trabalho muito rígida, hierárquica. Na Toyota, eu me esqueci o nome do cara que, se eu não me engano, eu não sei se ele era CEO da Toyota, se ele era o principal dirigente, diretor, presidente, enfim. Ele vai implantar uma nova forma de organização do trabalho que vai se basear em duas coisas: produção just in time e foco na qualidade. O que ele percebe? Eu tenho máquinas trabalhando para mim o tempo inteiro. Eu não preciso mais produzir como se não houvesse amanhã, porque isso cria muitos estoques. E pensa, Japão, país minúsculo, muita gente, é muito caro eu ter que alugar um lugar só para guardar o meu excedente da minha produção. Aquilo ali é dinheiro parado, e num país onde espaço custa muito caro, esse dinheiro parado, para além de tudo, está dando prejuízo. Então ele precisa fazer o quê? Produção just in time, produção de acordo com a demanda. Você tem, em vez de ter uma produção constante, como você tinha nas fábricas fordistas, tayloristas, né? Linha de produção, você tem determinado tempo para apertar esse parafuso, passa para outro, acabou. É produção just in time. Nos períodos do ano que eu mais tenho demanda, mais a minha fábrica trabalha. Nos períodos do ano que eu tenho menos demanda, menos a gente trabalha. E ele percebe o negócio, foco na qualidade. Porque ele percebe que o Fordismo, o Taylorismo Fordismo, ele deixa passar algumas oportunidades de melhorar o seu produto. E a partir daqui, ele acaba com toda a hierarquia dentro da produção, e qualquer pessoa que está ali dentro do processo produtivo pode parar a produção a qualquer momento se ela vê um erro. Então é foco na qualidade. E isso vai fazer com que os Estados Unidos, ali no final da década de 60, a economia americana comece a apresentar sinais de crise. Por quê? Porque você tem esse modelo taylorista, toyotista, começa lá no Japão, ele chega até a Europa, as economias desses dois países, com a ajuda americana, não vamos esquecer, plano Marshall, plano Colombo, vão se reconstruir baseando a sua produção industrial no toyotismo. Isso vai fazer com que os produtos deles tenham uma qualidade muito superior aos produtos americanos. Sendo assim, o mercado consumidor americano, o mercado consumidor europeu se fecha para os produtos americanos, como lá depois da Primeira Guerra, década de 20, 15, 29, eu falei para vocês na aula. Mas, além disso, você vai ter o próprio mercado americano consumindo produtos japoneses, consumindo produtos europeus, porque os produtos deles têm mais qualidade que os produtos americanos. Além disso, final da década de 60, você tem ali a Guerra do Vietnã, que gera uma crise muito grande dentro dos Estados Unidos. Você tem, né, uma economia desestabilizada também pelos gastos excessivos no setor bélico. Você tem o surgimento da contracultura. A Ana falou para vocês, movimento hippie, faça amor, não faça guerra, são movimentos que contestam o governo, contestam, né, o American Way of Life, contestam aquela forma de vida, aquela forma de viver e clamam por uma nova forma de se posicionar na sociedade e no mundo. E aí, o que vai acontecer é que essa crise que se anunciava ali no final dos anos 60, ela vai tomar uma forma muito grande em 73. Falei para vocês na aula de ditadura, choque do petróleo. Vou relembrar rápido. Guerra do Yom Kippur. Israel vence a Guerra do Yom Kippur. Israel era atrelada aos ocidentais, Estados Unidos, Inglaterra. E aí a OPEP, em solidariedade aos países ali do Oriente Médio que perdem a guerra, vai subir o preço do petróleo em 20 vezes, e um barril de petróleo que custava muito barato vai passar a custar muito caro. Um barril de petróleo, só para você ter ideia, custava mais barato que um barril de água. Vai passar a custar muito mais caro, e isso vai promover, né, uma crise enorme nos países ocidentais. Crise inflacionária, crise recessiva, estagnação econômica. É uma parada muito forte. E nos Estados Unidos, essa crise econômica vai tomar contornos também de crise política. Você tem o caso de Watergate. O que é? Watergate é o complexo que abriga o Partido Democrata. Vai rolar um assalto ali no complexo de Watergate, e algum tempo depois vão descobrir que as pessoas que fizeram esse assalto estavam tentando colocar escutas, né, microfones ali dentro da sede do Partido Democrático. E pouco tempo depois, o Washington Post, um dos jornais mais respeitados dos Estados Unidos, vai revelar, né, que tem provas de que o presidente americano, Richard Nixon, presidente republicano, sabia dessa ação, que era uma ação que contava com pessoas da CIA, inclusive. Ele, Richard Nixon, vai renunciar, mas você vai ter aqui
uma crise política muito grande, que vai fazer com que aconteça no final da década de 70, embalado pela crise econômica, nos Estados Unidos também pela crise política, você começa a ter os movimentos conservadores, né, ressurgindo. E aí é o conservadorismo, né, conservador, né, nos costumes, porém liberal na economia. Você tem aqui, com a crise da década de 70, a crise do capitalismo, é uma crise do capitalismo, não é tão forte como o 29, mas é uma crise do capitalismo. Você vai ter aqui, né, o questionamento do modelo keynesiano, que era aquele modelo, né, aplicado desde lá da década de 30, era um modelo que ajudou a sair da crise de 29, da Grande Depressão, mas era um modelo que estava mostrado, segundo os teóricos, estava se mostrando falido. E aí você tem a reascensão do liberalismo, o neoliberalismo, que é um liberalismo com algumas outras coisinhas do Estado, talvez influenciadas pelo Estado keynesiano, mas querendo sim que saia de cena o Estado na economia, que se diminua o estado de bem-estar social, que caia em desuso, né, a social-democracia. Você tem a ascensão dos homens de Chicago, os Chicago Boys. A gente aqui no Brasil ouve falar muito, né, porque o Paulo Guedes, né, ministro, posto Ipiranga do presidente Bolsonaro, ele é um cara que compactua com a galera da escola de Chicago. E aí você vai ter, primeiro, lá na Inglaterra, a Margaret Thatcher, dama de ferro, subindo ao poder, tem um discurso bem belicoso, é considerada Iron Lady, né, dama de ferro, porque conseguiu implantar essa política neoliberal, tendo que bater de frente com líderes sindicalistas, com greves, teve que ter punho de ferro para conseguir implantar essas políticas. E você tem, nos Estados Unidos, década de 80, 1980, eleição do Ronald Reagan, o Donald Trump da década de 80, um cara completamente assim, não vou tecer elogios, só que esse cara, ele reativa a Guerra Fria. Tem a reativação, entre muitas aspas, da Guerra Fria. Ele lança o Star Wars, o plano Star Wars, que não tem nada a ver com Darth Vader, com Luke Skywalker. É um plano que ele faz o seguinte: vamos investir em satélites de monitoramento, né? Satélites vão ficar aí pela órbita, que eles vão tá sempre monitorando o espaço aéreo, e eles vão ter capacidade de identificar e abater qualquer míssil soviético. Então ele gasta muito dinheiro nisso, vai patrocinar, né, aqui na América Latina, milícias, principalmente em El Salvador e, se eu não me engano, na República Dominicana, que eram dois países que tinham governos ali de esquerda, não necessariamente alinhados ao bloco comunista, ao RSS, mas eram governos de esquerda. O Ronald Reagan vai patrocinar milícias, né, dentro desses governos para derrubar esses governos, e vai investir nos mujahidins. Quem eram os mujahidins? Calma, vou falar já já. Voltando a falar da União Soviética, como eu disse, os anos Brezhnev são anos de estagnação econômica. Por quê? Porque enquanto eu falei para vocês que o Ocidente estava aqui vivendo a terceira revolução industrial, estava vivendo o toyotismo, os soviéticos ainda estavam vivendo no modelo taylorista-fordista de produção. Isso fazia com que a produção deles ficasse muito atrasada, e o que fazia com que a economia se estagnasse. As pessoas não consumiam, as pessoas não compravam, a economia ficava estagnada. Isso vai levar a União Soviética a uma crise econômica, e aí, em 79, para piorar essa crise, a União Soviética entra num conflito dentro do Afeganistão. O que é esse conflito no Afeganistão? A União Soviética tentava se aproximar do Afeganistão, mantendo relações diplomáticas, só que em 78 vai entrar no poder um grupo de pessoas que eram afinados com a União Soviética, só que essa galera que era afinada com a União Soviética, que entra aqui em 78, entra num golpe de Estado. E no suceder golpe de Estado, as pessoas de diferentes grupos indo e voltando no poder, a União Soviética vai mandar suas tropas em apoio aos seus aliados. Por outro lado, os Estados Unidos, na figura de Ronald Reagan, vão financiar os mujahidins, que são a principal, né, milícia, vamos dizer assim, a principal força que está tentando derrubar, né, os soviéticos, os aliados soviéticos. E aí, essa guerra, todo mundo fala que é o Vietnã, vou botar a imagem aqui, o Vietnã soviético, né? Porque a União Soviética vai lá, gasta dinheiro e tem que sair e perde a guerra, sai perdendo a guerra. Só com gasto, com a conta, né, da guerra no bolso. O que vai acontecer é que o Brezhnev vai morrer em 82,
E aí, quando ele morre, vão assumir dois caras que vão suceder rapidamente, Andropov e Tcherchenko. Esses caras são dois caras daquele grupo stalinista, daquele grupo nomenclatura, e eles vão cometer um erro de manter a União Soviética na guerra do Afeganistão, que gerava muitos gastos. Isso vai fazer com que, né, surja, né, um cara com um discurso completamente reformista que ganha campo e chega ao poder, né, chega ao cargo de primeiro-ministro, secretário do povo da União Soviética, um cara chamado Mikhail Gorbachev. Cara, Gorbachev ou Gorbachev, não sei como vocês querem chamar. Gorbachev, eu vou chamar de Gorbachev. Gorbachev, ele chega ao poder com um programa de reformas. Ele chega ao poder com um discurso bastante reformista. Temos que nos atentar para que esse modelo de socialismo ele não existe mais. Esse modelo de socialismo está fadado ao fracasso. Esse modelo de socialismo ele vai falir. Então ele percebe o seguinte: temos que, né, modificar o nosso socialismo. Então ele vem com dois programas de reforma, uma reforma política e uma reforma econômica. A reforma política, Glasnost. Na tradução, eu acho que isso fica transparência, mas não necessariamente transparência política por parte do Estado. O que ele queria era acabar com os problemas administrativos, era acabar com a burocracia soviética que implicava num problema enorme para o Estado. Aqui é a hora que os liberais ficam loucos, porque ele percebe o seguinte: a burocracia soviética atrapalha o Estado. A burocracia soviética atrapalha a economia. Você tem muita gente podendo opinar e isso faz com que você tenha discussões infindáveis sobre algumas coisas. Isso vai fazer com que ele faça a Glasnost, que era uma reforma política, era uma reforma que permitia a volta do pluripartidarismo, você não teria mais só partidos soviéticos, era uma reforma que acabava com a censura. Então, assim, você tem uma nova fase da União Soviética iniciando por aqui, que na verdade não é uma nova fase, né? É o caminho para o fim. Você tem a perestroika, que em tradução livre, se não me engano, seria reestruturação, que é para promover uma reestruturação econômica. Ele percebe o seguinte: não temos mais como nos manter com uma economia totalmente planificada, uma economia que provém só do Estado. Então ele vai implantar essas reformas econômicas, elas são muito parecidas com as 4 modernizações lá chinesas. Ele tenta criar zonas, né, ZEEs, não necessariamente imitando o plano chinês, mas ele tenta criar áreas e permitir uma liberalização da economia soviética, permitir que alguns setores capitalistas entrem na economia soviética e venham investir, né, negociar, abre a União Soviética ao mercado estrangeiro. Esse plano vai fracassar, como a gente sabe, mas o principal motivo de fracasso é político. A Glasnost, que ele era um plano onde ele dava liberdade política para todos dentro do domínio soviético, era um plano que acabou sendo um tiro na culatra, porque quando ele passou a dar liberdade de expressão, quando ele passou a permitir que fossem formados novos partidos, ele convoca eleições para deputado em 89, ele faz o quê? Toda aquela galera que era altamente reprimida pelo governo soviético, toda aquela galera que era altamente reprimida pelo poder do partido, pelo poder da União Soviética, essa galera, ela ganha expressão, ressurge em movimentos nacionalistas muito fortes, que não exigem só... que não vão contestar o poder, eles vão exigir uma separação, uma independência frente ao domínio soviético. E aí começa, né, uma desagregação da União Soviética. Primeiro você tem a Polônia com a ascensão ao poder do Solidariedade, partido polonês, que vai conduzir o processo de redemocratização e vai eleger um presidente que vai sair, né, do domínio soviético. Você tem na Tchecoslováquia a Revolução de Veludo, que é um processo muito radical, mas não violento, por isso de veludo. É uma revolução onde nenhum tiro foi disparado. Eles passam por uma transição, fazem a transição, passam por uma democracia, elegem seus líderes. Você tem um caso, né, outro caso, de um exemplo de um processo violento, que é o da Romênia. O ditador romeno Nicolae Ceausescu, se eu não me engano, ele governava com mão de ferro e tenta resistir ao processo de transição. Os militares vão lá, tiram ele do poder,
e fuzilam ele em rede nacional. Fuzilam ele, a mulher passa na TV, o país todo vê. E se eu não me engano, tem vídeo até no YouTube. Se vocês tiverem estômago para isso, procura aí para ver. E o que vai acontecer? Começa a desagregação. Isso é muito potencializado pelo fato de que, nas reformas do Gorbachev, ele não se compromete também a continuar investindo nessas repúblicas satélites. Ele cada vez mais, gradativamente, pretendia tirar o investimento dessas repúblicas, que faz também, que é um grande fator de separação. E em 89, a gente vai ter o que muitas pessoas falam que é o fim da Guerra Fria, né? As pessoas falam que em 89 acontece o fim da Guerra Fria. O que acontece? Cai o Muro de Berlim. Cara, o Muro de Berlim era o maior símbolo da Guerra Fria, era o maior símbolo da opressão soviética, era o maior símbolo da opressão da Guerra Fria. E ele já estava sendo alvo de protestos há muito tempo pela galera da Alemanha Oriental, pela galera de Berlim Oriental. E essa galera começa a reclamar. Só que o governo oriental, atrelado ainda à União Soviética, não deixava. Só que a Hungria, que é um país que faz ali fronteira com a Alemanha Oriental, vai se redemocratizar nesse processo que eu falei, e aí ele vai reestabelecer relações diplomáticas com a Áustria. Quando a Hungria faz isso, a Áustria vira uma rota de fuga. Então começa muita gente a fugir da Alemanha Oriental, passando pela Hungria e Áustria e indo para a Alemanha Ocidental. O governo da Alemanha Oriental percebe o seguinte, cara, a gente perdeu, tem muita gente indo embora. Em novembro eles viram e falam, podem derrubar o muro. Eles decretam a derrubada do muro, e aí você tem imagens que rodam o mundo, transmissões, né, de TV de todo mundo. Vou botar algumas imagens aqui. E cai o Muro de Berlim, o maior símbolo da Guerra Fria. Pouco tempo depois, sob liderança, né, da Alemanha Ocidental, o chanceler alemão da Alemanha Ocidental vai fazer uma proposta de reunificação, o parlamento da Alemanha Oriental vai aceitar e as duas Alemanhas vão se reunificar. Um dos símbolos, né, de maior cisão, né, ali no período pós-Segunda Guerra, que é a divisão de Berlim, a divisão da Alemanha, acaba. E aí o que vai acontecer? Em 91, se eu não me engano, em 90 ainda, Gorbachev vai sofrer uma tentativa de golpe. Só que essa junta que governaria ali o poder, quando ele cai, vira muito impopular. As pessoas vão para a rua, enfrentam tanque, enfrentam exército, e isso vai fazer com que o Gorbachev volte ao poder. E quando o Gorbachev volta ao poder, ele não volta com poder. Essas pessoas derrubam aquela galera que queria reimplantar a União Soviética stalinista, mas também eles não querem correr o risco de ter uma União Soviética forte de novo. E o Gorbachev só volta ao poder porque ele estava fazendo reformas que estavam dando mais liberdade para as pessoas. E aí quem vai ganhar popularidade? Boris Yeltsin. A Rússia não era a União Soviética, a Rússia era a Rússia. Acabava que o governo, o Partido Soviético, governava também a Rússia. Mas a União Soviética é tipo uma organização supranacional. Eles governam estados. É tipo uma organização para a qual você se alinha. E aí os partidos comunistas, né, vão se redemocratizando e vão se desalinhando da União Soviética. Até que, nesse processo de liberdades, mais liberdade que a Glasnost dá, você tem eleições na Rússia, Boris Yeltsin é eleito presidente russo, e aí ele se articula com os estados independentes. Logo depois dessa tentativa de golpe, vários estados vão sair de uma vez da União Soviética, e o Boris Yeltsin governava o maior estado da União Soviética, a Rússia, se organiza com esses outros países, forma a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que vai esvaziar totalmente a União Soviética. E aí o Gorbachev ele vai ser um líder sem estado. Ele não vai ter um estado para governar, essa é a realidade. Ele não tem um estado para governar. Quando ele percebe isso, ele renuncia. Em 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev renuncia do cargo de primeiro-ministro da União Soviética, bate na porta do Boris Yeltsin. Ô Boris! Joga a chave do Kremlin para ele, passa por debaixo da porta a pastinha preta, que tinha os códigos de lançamento dos mísseis, e aí acaba a União Soviética, e por consequência do fim da União Soviética, acaba a Guerra Fria. Falei aqui, já estou um tempinho falando, vou só falar um negócio, se vocês quiserem entender um pouco dessa transição do governo Gorbachev, as forças que estavam no jogo ali, vejam Chernobyl, série da HBO, que fala sobre Chernobyl. Ó, vejam com um olhar crítico, é uma série americana sobre um evento na União Soviética. Mas, assim, é um evento que mostra o Gorbachev tendo que lidar
com essas forças mais antigas do partido, dessa nomenclatura, essa galera resistente, essa galera que achava que os problemas de Estado tinham que ser resolvidos dentro do Estado, a população não poderia saber, mas ao mesmo tempo com um líder, né, Gorbachev, no caso, que tinha essa intenção de diminuir a censura, de diminuir a repressão. Você tem uma cobertura maior do evento por jornalistas soviéticos, você tem a crítica ao regime, você tem toda essa tensão, e Chernobyl é um dos pontos que as pessoas não falam muito, mas é um ponto-chave para a crise da União Soviética, não só pela crise que envolve a crise humanitária da explosão no reator nuclear, energia nuclear por ali, mas também econômico. A União Soviética tem que gastar muito dinheiro para tentar, né, acabar com aquela crise ali. Então, espero que vocês tenham gostado. Aula dinâmica, eu falei rápido, falei a beça, mas eu acho que eu atingi o meu objetivo. E sobre a nova ordem mundial, pós-Guerra Fria, a gente fala nas próximas aulas. Valeu, galerinha! Tchau, tchau!